Hoje nós vamos falar sobre filhos, o grande desafio dentro do contexto familiar. Como é que nós vamos cuidar, abençoar e nos tornarmos também pais abençoadores na vida dos filhos que Deus nos deu. E quando eu penso assim em pais, me parece que a gente tem algumas preocupações que são legítimas com os nossos filhos e até com a família. A gente pensa em boa reputação, os pais estão muito preocupados em trabalhar muito para ganhar mais e para conquistar mais estabilidade financeira, para dar tudo aquilo que a nossa família quer e para dar tudo também o que os nossos filhos precisam. A gente quer dar tudo, mas às vezes eu tenho a impressão de que a gente esquece de dar o que importa. A gente quer dar roupa, estabilidade, viagem, boa escola, boa educação, boa saúde, e tudo isso é bom. Mas eu tenho para mim que a gente pode estar esquecendo de dar para os nossos filhos o que realmente é importante: o nosso coração. Malaquias termina falando que o coração dos pais precisam se converter aos corações dos seus filhos, e o coração dos filhos também se converterem ao coração dos seus pais. Converter o coração do pai ao filho e converter o coração do filho ao pai. Essa conjugação de unidade, né? E talvez esse seja o nosso grande problema. Talvez o nosso coração, como pais, os nossos corações estejam muito mais convertidos às coisas do que a pessoas. Talvez também tenhamos um outro problema. Talvez o nosso coração esteja convertido a pessoas, mas pode ser que o nosso coração não esteja convertido àqueles a quem nós chamamos de família. A gente pode ganhar o mundo, mas além da gente perder a nossa alma para ganhar o mundo, a gente também pode perder os nossos filhos. Eu gostaria de hoje de observar e de investigar o exemplo de um homem e que serve muito de responsabilidade dos pais hoje, como exemplo de responsabilidade para os pais hoje. E quando eu pensei em avaliar e investigar a história desse homem, visando trazer esperança para o coração para você que está aqui nessa noite, que é pai, visando trazer esperança para o coração de você que é mãe e que tem enfrentado grandes desafios na educação e no pastoreio dos seus filhos. Então a minha expectativa hoje é para que de alguma maneira nós possamos sair daqui melhores. Então eu quero compartilhar com você a história de uma família com 10 filhos. 10 filhos. Alguém que teve muita dificuldade, óbvio, para educar esses meninos, para educar essas crianças, esses filhos, e fez muito bem. Desses 10 filhos que essa família tinha, 7 eram homens e 3 mulheres. Eu estou falando de Jó. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó. E eu vou trocar o microfone porque ele está fazendo muito barulho aqui. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5.
Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. Antes vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe na leitura da palavra. Pai amado, em nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra agora. E eu peço para que o Senhor abençoe o coração desse pai que está aqui hoje. Para que o Senhor dê uma palavra para o coração dele. Eu oro também no coração dessa mamãe que está aqui, ou que está ouvindo essa mensagem, que irá ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar o coração dessa mulher, trazer paz para o coração dos pais na educação dos seus filhos. Mas eu também oro pelo coração dos filhos, para que eles possam deixar a rebeldia, ingratidão e tantas posturas erradas e que ferem o coração dos seus pais. Eu oro também para que o coração dos filhos venha a se converter ao coração dos seus pais nessa noite, e que haja uma transformação nas famílias, porque eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu me lembrei de uma música, e eu não sei se alguém podia tocar para nós aqui no violão. Eu não sei. É bem antiga. Enquanto eu estava orando, eu lembrei dessa música. Talvez você conheça. Diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conhece? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É antiga. Vamos cantar juntos de novo? Sempre violão também, vai estar capela, não é? Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Mesmo custe o que custar. Custe o que custar. Vamos ler Jó, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim fazia Jó continuamente. Sabe qual é a primeira coisa que chama a atenção do meu coração nesse texto que eu li? Sabe quem sobressai aos meus olhos?
Me sobressai aos olhos o modo como Jó era visto. Capítulo 1, versículo 1. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos pais a gente tem aqui? Levante a mão. Pais, não é só homem não, mãe também. Pais e mães, ok. Íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal. Assim Jó era visto. Mas não se trata apenas de como Jó era. Não se trata apenas de quem era Jó. Se trata aqui agora do que Jó comunicava com a sua vida. O que é que o Jó comunicava para as pessoas com quem ele vivia? O que é que o Jó comunicava para as pessoas com quem ele vivia dentro da casa dele? Qual era a visão que a esposa e os filhos e o mundo tinham de Jó quando olhavam para aquele homem? E aí eu fico pensando na figura desses 10 filhos. 10 filhos. O que esses 10 filhos olhavam para o pai e viam? Sabe o que o Jó comunicava aos seus filhos? Uma palavra que hoje está faltando na educação dos nossos filhos: caráter. Caráter. A vida de Jó era uma vitrine para os seus filhos, porque os seus filhos sabiam que tipo de pai eles tinham em casa. Os filhos sabiam, quando olhavam para a figura do seu pai, eles sabiam quem ele era. E eu fico muito preocupado hoje em dia, porque no meio de uma geração tão confusa como a nossa, onde os valores tecnológicos se sobressaem e estão acima dos valores relacionais em loco, porque hoje o que vale é o celular, e aí a gente conversa por aqui, a gente se resolve por aqui. A gente não precisa mais estar olhando um no olho do outro. A família não precisa mais sentar ao redor da mesa e a gente desfrutar desse momento junto. Não, a gente dá um jeito pelo Zap. A gente resolve pelo WhatsApp. A gente vive uma crise, porque o dinheiro, hoje, ele acaba ocupando a função afetiva que era dos pais. E aí o pai, para dizer que ama o filho, dá dinheiro, mas não dá carinho, não dá afeto. A mãe, para dizer que ama a filha, compra o sapato, mas não dá atenção e carinho. O dinheiro que a gente ganha, ao invés de nos servir, ele está sendo agora um meio que a gente colocou entre nós pais e os nossos filhos. A gente coloca os nossos filhos nas melhores escolas. E sabe o que as escolas estão se formando? As escolas estão se formando como se fossem uma creche, um lugar onde a gente impõe sobre a escola a responsabilidade de educar os nossos filhos no nosso lugar. Aí a gente chega em casa e a gente só quer saber se eles fizeram a tarefa. Fez tarefa? Beleza, pode brincar. Não fez tarefa? Aí não dá. A gente está vivendo uma inversão de valores, onde o jogador de futebol se torna ícone no lugar dos pais. Tudo parece estar invertido. E sabe o que é que os nossos filhos precisam? Os nossos filhos precisam olhar para os seus pais e encontrar integridade.
fico preocupado. Os nossos filhos olham para nós e eles encontram o quê? E aí a gente diz assim, mas a nossa geração é uma geração difícil. A gente vive num contexto muito complicado. É difícil a gente viver o Evangelho. É difícil a gente educar os nossos filhos na cultura que a gente está vivendo. É difícil? Pois é. Jó era de Uz. E Uz era um lugar extremamente carregado de idolatria. Muita idolatria. E isso me chama a atenção também. Porque Jó mostrava o seu caráter, mas ele não mostrava o seu caráter desassociado da sua vida e da sua experiência com Deus. Não, o caráter de Jó era resultado da vida que ele tinha com Deus. Resultado. Versículo 1 diz que ele era temente a Deus. Temente a Deus. Eu fico pensando, de que adianta os pais levarem os seus filhos para a igreja se esses pais não exalam o temor de Deus? Olha, não vai adiantar você querer levar o seu filho para a igreja se você não teme a Deus. Não vai adiantar você querer dizer para mim, não, eu levo meu filho na igreja, eu estou lá na igreja, eu estou lá. Se você dentro da sua casa não exala Deus, não vive Deus. Os filhos precisam ver a igreja dentro de suas casas. Sabe onde é que os seus filhos têm que ver Deus? Não é aqui. Os seus filhos precisam ver Deus dentro de suas casas, onde você vive. E o responsável por isso, sabe quem é? Não é o pastor. O responsável por isso não é o líder do departamento infantil. O responsável por levar Deus para dentro da sua casa não sou eu. Eu sou responsável por levar Deus dentro da minha casa. E você como pai, você como mãe, é responsável, vocês são responsáveis por colocar e exalar Deus e levar a igreja para dentro da casa de vocês. Sabe o que me impressiona em muitos pais? Me impressiona o fato de que muitos pais, quando querem disciplinar os seus filhos, sabe o que eles fazem? Você não vai na programação das crianças da igreja. Você disciplina o seu filho, tirando do convívio comunitário da igreja. Os anos vão passar e depois você não vai entender por que o seu filho, a sua filha, não quer saber de igreja. Aliás, muitos dos nossos filhos não querem saber de igreja por muitas razões. Uma delas é porque a igreja não estava dentro da casa deles. A gente olha aqui, mas a gente não quer pastorear os nossos filhos dentro de casa. Pais tementes a Deus levam o Senhor para dentro dos seus lares. Esses são os pais tementes a Deus. Pais tementes a Deus levam o Senhor para a mesa da janta, do jantar e do almoço. Pais tementes a Deus inserem e vão inserindo Deus no contexto em que vocês vão contando histórias. Pais que temem a Deus disciplinam sim os seus filhos. Pais que temem a Deus olham nos olhos dos seus filhos. Pais que temem a Deus chegam em casa e desliga isso aqui. Desliga isso aqui para ficar com ele, para ficar com ela. Isso aqui tem roubado o nosso tempo. A gente está muito mais conectado às pessoas que estão aqui do que aqueles que estão
berrando e pedindo para ter atenção nossa. E não são só para crianças, os filhos adultos também. Pais tementes a Deus constroem pontes que abençoam. Pais tementes a Deus não vão ficar criando pavor no coração dos seus filhos em relação a Deus, em relação à igreja. Pais tementes a Deus tomam muito cuidado com os comentários que fazem sobre a igreja. Conheci uma família muito íntima minha. E eles estavam passando um momento muito difícil na igreja. E esse casal, 2 filhos, adolescentes. Ela já estava na faculdade, a menina e o outro ainda estava na ingressada. E aí, conversando com eles, a gente tomando um café, eu perguntei, e aí, como é que está isso no coração dos meninos? E o pai, né, muito amigo meu, disse assim, não está. Eu perguntei, mas como assim? Eles não estão sabendo da crise que vocês estão enfrentando? Não estão sabendo e nem vão saber. Porque eu quero que a igreja para eles seja o melhor lugar. Eu estou com problema. Minha esposa está com problema. Eles não precisam receber do problema que a gente está vivendo dentro da igreja. Que sabedoria. Porque na maioria das vezes o que a gente faz? A gente jorra. Porque a gente não concorda com a liderança, porque a gente não concorda com a igreja que está sendo conduzida, porque a gente não concorda, então a gente jorra a nossa insatisfação. E ok. O problema é que tem gente olhando o que você está falando e fazendo. A família de Jó cresceu, e não só no número, mas cresceu também financeiramente. Eles se desenvolveram, tiveram muitas posses, mas o dinheiro da família de Jó não era a maior riqueza dele. As posses que eles tinham não era a maior riqueza. Sabe qual é a maior riqueza dentro daquela família? Versículo 4. Olha que versículo lindo na Bíblia. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sabe o que o Jó fez no contexto dos seus filhos? Jó semeou no coração dos seus filhos intimidade e amizade. Quantos irmãos hoje não se olham mais nos olhos? E sabe o que os pais fazem? Nada. Nada. Sabe quem tem que promover essa intimidade e essa amizade? Os pais. Vocês têm que promover, vocês têm que semear no coração dos seus filhos essa intimidade e essa amizade entre eles, de modo que eles possam viver juntos. O texto está dizendo que havia alegria na reunião familiar. Eles gostavam de estar juntos. Eles estavam conectados um ao outro. E eu volto a dizer, nós podemos estar perdendo os nossos filhos, porque nós estamos conectados no mundo, mas nós não estamos conectados nos corações dos nossos filhos. Nós estamos semeando no coração dos nossos filhos desenvolvimento e crescimento profissional. A gente quer que eles sejam melhores do que nós. Nós queremos que eles possam ir onde nós, como pais, não queremos chegar. Ok, mas sabe qual é o grande problema desse negócio? O grande problema é que a gente semeia crescimento profissional, mas a gente não semeia estreitamento relacional. E aí, a gente só quer que os nossos filhos vão voar. Seja alguém na vida. Mas não tem intimidade entre pai e filho. E também não tem amizade entre os irmãos. Porque a gente se esqueceu de semear isso na vida deles.
E sabe o que nós estamos fazendo para fugir desse confronto? A gente chega na nossa casa e a gente promove encontro com os amigos. As nossas casas estão repletas de amigos. É amigo lá, amigo do trabalho, é amigo da igreja. Vem para cá, vem comer junto com a gente. Ok. Mas a gente não promove afinidade e ternura na intimidade da família. A gente sempre precisa de alguém comendo junto com a gente. E quando a família está reunida, é tão difícil a gente ficar junto, vamos chamar alguém para fazer um clima aqui para nós, porque a gente não tem clima mais. Aliás, se não tem ninguém, então a gente liga a TV. Quem sabe o programa da TV cria um clima familiar para nós. A gente promove muito encontro com os amigos, mas pouco encontro entre as famílias, para que nós, como família, sejamos amigos. Os filhos de Jó faziam um churrasco na casa do outro e faziam rodízio. Hoje era sua, hoje era sua, hoje era sua. E numa sociedade onde as mulheres eram excluídas, diz o texto que as meninas iam junto. As 3 irmãs iam junto para fazer a salada, fazer o arroz. Manter filhos unidos numa geração líquida e de relacionamentos de plástico, como já disse uma vez Francis Schaeffer, é um grande desafio. A nossa sociedade é de plástico. A nossa sociedade é líquida nos seus relacionamentos. E para a gente manter os nossos filhos unidos, ligados um ao outro, não depende deles. Depende de nós. Primeiro depende da relação que você tem com o seu cônjuge. Porque a partir da relação que você tem com o seu cônjuge, os seus filhos vão olhar, vão ver e vão aprender. É por isso que a mensagem da minha série foi quando o casamento adoece, porque é a base da família. A família de Jó, no meio de tanta riqueza, no meio de tanta coisa para administrar, eles tinham tempo para estarem juntos. No meio de tanta demanda administrativa, eles tinham tempo. Eles comiam juntos. Eles eram amigos. Eles podiam sentar juntos. Porque isso gera segurança e aproximação. Mas isso aqui ainda não era a pérola da família de Jó. Se a gente aprofundar mais um pouquinho nesse texto, nós vamos encontrar joias preciosas na relação de pais para com os nossos filhos. E aí, eu entro no versículo número 5, que para mim é fundamental. Jó não só semeou no coração dos seus filhos amizade, proximidade. Não. Jó também mostrava-se extremamente preocupado com a vida dos seus filhos diante de Deus. Jó não estava preocupado apenas se a família ia bem. Jó queria também que a sua família estivesse no altar do Senhor. E aí no versículo 5 diz: decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Olha que interessante. Como é que um pai pode santificar os seus filhos? Como é que a gente faz isso? Nós temos poder para santificar os nossos filhos. O santificar aqui é como se o Jó pegasse os seus filhos um por um, levasse lá para a salinha. Sente aí, meu filho. Sente aí. Como é que estão as coisas? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua vida? Como é que está seu trabalho? Você está administrando bem? Como é que está o Senhor na sua história? Está indo à igreja? Essa prestação de contas. E aí não interessa se
se os filhos já estão casados ou não. Porque quando o seu filho casar, ele continua sendo seu filho. E você pode santificá-lo. Ele cortou o cordão umbilical com você, porque agora ele tem a família dele. Mas você pode santificá-lo. Você pode abençoar a vida do seu filho. Não é porque ele casou, que agora ele tem a esposa dele, tem o marido, que você vai deixar de ser pai. Não, você vai ser pai, vai ser mãe. De um jeito diferente. Jó santificava os seus filhos quando mostrava preocupação com eles, na vida deles, com Deus. Como é que você está? Meu filho, eu estou vendo que você não está aqui na igreja, como é que você está? O que está rolando? Está tudo bem? Vamos tomar um café essa semana, eu quero conversar com você. Não, pai, eu não estou muito afim. Como assim não está muito afim? Imagina se Deus também diz isso para você, eu não estou muito afim de você. Já começa a cheirar enxofre agora. Não estou muito afim de você também. Jó santificava os seus filhos nessa ação de pegá-los pela mão e conduzir esses filhos no caminho do Senhor. Mas diz aí no versículo 5: chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. O holocausto aqui é como se ele assumisse o sacerdócio da família. E aí é uma figura importante para os pais. Homem, assumir essa função. Eu vou ser o sacerdote do meu lar. Vou pregar para os meus filhos. Eu preciso abençoar eles. E você, mulher, precisa ajudar o seu marido nessa tarefa. Porque tem mulher que faz assim: ele é o sacerdote? Faz aí. Tem muita mulher que faz isso. Ah, você é o sacerdote do lar. Faz aí. É, né? Ah, quando Deus criou a Eva, ele falou o quê? Vou te dar uma auxiliadora. A mulher de Deus, se percebe que o homem está deixando de ser sacerdote, não o acusa. Não o acusa. Olha para ele e diz assim: amor, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Como é que a gente pode resolver isso? É diferente, né? Essa postura do Jó e essa preocupação com a vida espiritual dos seus filhos tem muito para nos ensinar. Porque sabe qual era a preocupação de Jó? A preocupação de Jó não era se o casamento dos seus filhos ia acabar. A preocupação do Jó não era se o dinheiro ia acabar. A preocupação do Jó em relação aos seus filhos era com um único tema: pecado. Olha o que diz o texto. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado. Talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. A preocupação do Jó era se os filhos estavam pecando contra Deus, blasfemando contra Deus. Não, tipo, não, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, agora eu resolvo a minha vida. E o Jó, não, eu preciso fazer alguma coisa para os meus filhos. A preocupação do Jó era para com o pecado. As nossas preocupações com os nossos filhos, elas são muitas hoje. A gente se preocupa com o trabalho deles, com a educação, com o crescimento, com a saúde. E eu entendo que tudo isso tem o seu devido lugar. E a gente tem que se preocupar com essas coisas. Mas eu me pergunto, pai e mãe, onde é que está a sua preocupação com os pecados dos seus filhos? Ou você acha que seu filho não é pecador? Ou você acha que a sua filhinha é uma santa? Eles são pecadores, tal como vocês são. Enquanto você se preocupa com o dinheiro no bolso dos seus filhos, enquanto você se preocupa que os seus filhos façam inglês, enquanto você se preocupa com os seus filhos
pode estar perdendo seus filhos. Você pode desejar que os seus filhos façam inglês. Você pode colocar os seus filhos na melhor escola. Mas tenha preocupação com a vida espiritual deles. Onde está a preocupação com os pecados dos seus filhos? Olhem para os seus filhos e vejam neles pecadores que são. E a gente preocupado com o quê? O pecado é essa postura que afronta a Deus. O pecado afronta a Deus. E se você não entender que você deve se preocupar também com os pecados dos seus filhos, é porque você não entendeu que eles também afrontam a Deus. E filhos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez esteja na hora de você pedir perdão para os seus pais. Talvez está na hora de você reconhecer seu primeiro pecado: ingratidão para com eles. Foram eles que colocaram você no mundo, foram eles que estão dando roupa para vocês, são eles que deram comida para vocês. Qual foi a última vez que você agradeceu a comida que sua mãe fez para você? Queria eu ter essa oportunidade hoje de comer o quibe que a minha mãe fazia e olhar nos olhos dela e dizer assim: Tonione, que delícia. Você não sabe quanto tempo ainda lhe resta. Você não sabe. Porque a nossa vida é como neblina. Do nada, ela se dissipa. Nós temos que nos preocupar com a vida interior dos nossos filhos. Mas a gente quer dar a melhor roupa para eles. A gente quer dar o melhor celular para eles. A gente quer dar a melhor escola para eles. Mas a gente está deixando de se preocupar com a vida interior deles e com os pecados que vão sugando e levando os nossos filhos para longe de nós, para longe da igreja e para longe do Evangelho. Agora, que tipo de preocupação a gente tem que ter? Como é que deve ser a preocupação do pai em relação aos pecados dos seus filhos? Porque tem aqueles pais que estão ouvindo eu dizer isso e dizem assim: não, é verdade, pastor, eu estou preocupado com meu filho, vou ter uma conversa com ele. Mas não basta só conversar. Você tem que fazer algo a mais. Primeiro, além de você criar um ambiente familiar agregador, que foi o que Jó fez, além de você buscar os seus filhos pelas mãos e santificá-los, buscando conduzir eles ao ensino do Evangelho, Jó fazia algo que muitos pais estão deixando de fazer. Versículo 5. Jó orava pelos seus filhos. Jó apresentava os seus filhos diante do Senhor na madrugada. Jó era um guerreiro pela vida dos seus filhos. Eu disse no início, viver em Uz, onde Jó vivia, não era fácil. Jó precisava clamar pelos seus filhos. E você acha que viver em Brasília é fácil? Você acha que viver no mundo que a gente vive hoje é fácil? Nós estamos entregando os nossos filhos simplesmente a uma representação religiosa. Mas a gente não tem mais joelhos dobrados pelos nossos filhos. E aí a gente empurra essa vida espiritual dos nossos filhos para a igreja. E a igreja tem a sua função. Ela colabora com você, pai. Ela colabora com você, igreja. Com você, mãe. Nós vamos fazer isso. Essa é a nossa tarefa. O problema é que não pode depender só da igreja. O mundo lá fora está
está cheio de coisas sedutoras para enganar os nossos filhos. E quem tem que santificá-los não sou eu. Eu tenho que santificar as minhas filhas, pegá-las pelas mãos e levá-las até o Evangelho. Eu não dou conta de pegar os seus, porque não são meus filhos, são os seus. Jó clamava pelos seus filhos e clamava de modo individual. Ele fazia os holocaustos para cada um, cada filho com a sua demanda, cada filho com um clamor diferente. E essa postura ela é bem explicada no final do versículo 5, quando ele diz que Jó fazia isso continuamente. Veja, não é uma oraçãozinha uma vez na semana, não é uma postura dominical, orar no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia que a gente vai para a igreja, então a gente faz uma oração antes de jantar, antes de almoçar. É uma postura contínua. A busca em orar pelos nossos filhos precisa ser uma busca e uma ação contínua. A busca e as ações dos pais pelo cuidado e pelo zelo da vida espiritual dos seus filhos, precisa ser constante. Constante. E constância é uma palavra muito difícil para os pais hoje, porque a gente não tem tempo. Não é? A gente não tem tempo. A gente está sempre muito ocupado. Os nossos filhos estão órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Porque a postura de muitos pais é de descaso, negligência. Quantos pais são negligentes em até em trazer o filho para a igreja? Pastor, você está pegando muito? Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Tem muita gente que acha que vem para a igreja para fazer um favor para a igreja. Se você acha que você vem fazer um favor para a igreja, eu vou dispensar você do seu favor. Estou liberando você do seu favor. Fique na sua casa, ou procure outra igreja. De verdade. Você não me faz nenhum favor estar aqui. Vou sentir muito, mas eu não faço questão de você estar aqui achando que você faz um favor para a igreja trazendo a sua família. Você faz um favor para a sua família. Você tem uma responsabilidade com a sua casa. Quando a gente entra nessa atmosfera da oração, quando a gente entra nessa atmosfera do quarto fechado e orar com os nossos filhos, a gente acaba descobrindo algumas bênçãos muito especiais. Deixa eu compartilhar uma história com vocês. A história de um pastor. Um pastor que tinha uma filha, a sua filha primogênita, e ele começou a perceber que essa filha estava insensível ao Evangelho, distante do Evangelho. E esse pastor teve um ministério muito abençoador, muito profícuo. A igreja crescendo, crescendo, crescendo. Ele sendo muito reconhecido pelo ministério dele, mas ele estava perdendo uma batalha dentro de casa. A filha mais velha não estava mais querendo saber de igreja, e a filha mais velha não estava querendo mais saber do Evangelho. Um dia essa menina chegou para o pai e disse assim: estou saindo de casa.
ela foi. E esse pai que é pastor, pensou muito em abandonar o ministério. Escreveu uma carta de renúncia, mas deixou no computador. Um dia ia ter uma vigília na igreja. Ele foi. E no meio da vigília, uma mulher, uma irmã da igreja, sabendo da situação do pastor, disse o seguinte: olha, a filha mais velha do nosso pastor não está mais entre nós. Nosso pastor tem sofrido, mas essa igreja não derramou nenhuma lágrima por essa menina. Essa igreja não sofreu em nenhum momento pelo afastamento dessa menina. Então eu queria agora sugerir para que nessa vigília nós orássemos por essa menina. E o pastor ficou muito surpreso. E todos se levantaram, deram as mãos, e o templo daquela igreja se transformou numa sala de parto. Choro, lágrima, soluços diante de Deus pela vida da menina. Quando acabou a vigília, na manhã seguinte, o pastor voltou para casa, ele encontrou sua esposa e ele disse assim para ela: meu amor, olha, eu tenho plena convicção de que nessa noite Deus libertou a nossa filha. Passaram-se 2 dias da tal vigília da madrugada. Toca a campainha 7 da manhã. Quando aquele pastor e pai abre a porta, era a filha. E ela, chorando, entra para dentro de casa, se ajoelha diante do pai, chorando, e diz assim para o pai: e diz assim: pai, há 2 dias que eu não durmo. Há 2 dias atrás, numa madrugada, eu fui tomada no meio de uma festa por uma concepção tão forte de pecado que eu fui embora e eu não consegui mais dormir de tanto chorar. Eu quero voltar para o Senhor, eu não sei o que aconteceu. Essa história é real, eu não estou inventando essa história. Deus restaurou aquela menina e o instrumento usado foi a oração intercessora. A intercessão da igreja. Nós temos que saber quais são as guerras que nós vamos lutar, irmãos. Pais, não desistem dos seus filhos. Vocês não devem desistir dos seus filhos. E se eles não estão aqui hoje, continuem a orar. Igreja, nós temos que guerrear com esses pais cujos filhos já não estão mais aqui. Nós temos que chorar pelos nossos filhos. Nós temos que colocá-los diante do altar do Senhor. Pais que têm os seus filhos aqui hoje, pais de crianças, pais de filhos pequenos, santifiquem os filhos de vocês, cuidem deles, porque se vocês não cuidarem, o mundo vai cuidar. Eu gostaria que nós, nessa noite, orássemos pelos nossos filhos. Eu gostaria que hoje, tal como aconteceu naquela igreja, que esse templo se transformasse agora numa sala de parto. Choro,
Vamos orar pelos nossos filhos. Nós vamos orar pelos filhos que não estão mais aqui. Nós vamos orar por aqueles que aqui estão. Para aqueles que aqui estão, sejam fortalecidos no Senhor, mas que os pais possam assumir essa responsabilidade com santidade, com guerra. Mas nós também vamos orar pelos nossos filhos que estão fora, para que Deus possa buscá-los e para que nós sejamos os instrumentos, para que o Senhor nos use, para que o Senhor ouça a nossa oração, mas que além de tudo, vocês pais sejam os primeiros a santificar os seus filhos. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar de joelho. Eu queria que nós nos ajoelhássemos. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Ore pelos seus filhos, ore por eles. Ore por eles, coloque-os diante do Senhor. Clame pelos seus filhos. Peça para que Deus possa salvá-los. Peça para que Deus possa guardá-los. Clame ao Senhor pelos seus filhos. Ore pelos pecados deles. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos diante do teu altar a vida dos nossos filhos e filhas. Nós queremos primeiro reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, as nossas falhas como pais. É verdade, por tantas vezes nós falhamos, deixamos a guerra, deixamos de crer e só lamentamos. Ó Deus, nos dê uma postura diferente. Faz a gente guerrear pelos nossos filhos em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pelos filhos que aqui estão, que são os nossos pequeninos, que estão aprendendo do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que essas crianças tenham dentro dos seus lares a igreja, que a igreja esteja lá dentro, que Jesus seja visto na vida dos pais. Espírito Santo, capacita homens e as mulheres aqui, Senhor, para serem pais cheios do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para aqueles pais que aqui estão, cujos filhos abandonaram a igreja, abandonaram o Evangelho. Senhor, que hoje esses filhos não venham a dormir. Que hoje, Senhor, em nome de Jesus, haja uma contrição na alma desses filhos, haja uma dor, ó Deus, pelo afastamento do Evangelho. Que hoje o teu Santo Espírito possa fazer algo maravilhoso no coração deles e que eles possam cair de joelhos diante do Senhor, Pai. Traz de volta, Senhor, os filhos que foram embora. Traz de volta, Senhor, os filhos que estão distantes dos corações dos seus pais. Converta, Senhor, o coração dos pais aos filhos, e converta, Senhor, o coração dos filhos aos pais, e que haja paz no seio familiar, em nome de Jesus. Não permita que o diabo tome os nossos filhos. Não permita que o mundo ocupe a nossa tarefa de ensinar os nossos filhos.
Ó Deus, nos dê lágrimas pelos nossos filhos em nome de Jesus. E que eles sejam santos, santas mulheres, santos homens nas tuas mãos, cheios do Senhor, que amem o Senhor em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida, papai. Esteja sobre a sua vida, mamãe. E que vocês, no poder do Espírito Santo, possam agregar no coração dos seus filhos santidade e o poder do Evangelho. Que vocês não venham a desistir. Que vocês possam continuar a crer. E que a família de vocês seja uma família abençoada. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo aqui em nome de Jesus os lares que aqui estão. No nome de Jesus, Senhor. Faz isso,